Bem-vindo e bem-vindas, este é mais um episódio do Crivella Convida, o nosso podcast e a nossa versão no YouTube, em vídeo. Hoje nós temos aqui um convidado, um brasileiro muito conhecido em São Paulo e no resto do Brasil, porque foi diretor do Diese durante muitos anos, Antônio Prado. Antônio Prado foi assessor da presidência do BNDES, depois de mais de 10 anos trabalhando na coordenação e na direção do Diese. Do BNDES foi para a CEPAL, onde trabalhou, foi em 2004, né? Não, 2009. 2009 o Prado foi trabalhar, foi diretor adjunto, ou seja, o segundo posto da CEPAL, ou seja, era um dos gestores da CEPAL. Em 2017, Prado foi para a FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação, né? Não sei se a expressão, se a organização tem esse nome em português, se eu acertei. O Prado é um economista, ele tem mestrado e doutorado em economia pela Unicamp, foi sempre um dos quadros, grandes quadros de formação teórica do Diese, e isso tem marcado toda a sua atividade, além de técnico, uma pessoa que tem sempre uma expressão de preocupação sofisticada com a discussão de teoria econômica. Prado, seja bem-vindo. A FAO é uma das organizações do Sistema ONU, criada logo em 1945, e logo quem quiser conhecer a FAO, entrar no site, vai ver que é uma daquelas organizações estimuladas diretamente pelo presidente dos Estados Unidos, né, o Franklin Roosevelt. Há um vídeo disponível lá no site que mostra, inclusive, a primeira-dama, Eleanor Roosevelt, fazendo uma das primeiras reuniões de constituição da FAO, fazendo discurso, ou seja, é o papel todo de construção das organizações internacionais pós-45, né? O grande período de ouro do direito internacional, da universalização dos direitos. E é uma organização que segue muito desconhecida entre nós brasileiros, Prado. Eu acho que ter um brasileiro ocupando hoje, é diretor da divisão, eu não sei se eu vou conseguir o nome aqui, Divisão de Transformação Rural, Inclusiva e Equidade de Gênero, é isso, né? Exatamente isso. É uma divisão estratégica dentro da FAO. E a FAO, então, como eu ia dizendo, para nós brasileiros, é uma organização muito desconhecida. Então, nós gostaríamos aqui que você pudesse aqui nos brindar com mais informações sobre o funcionamento da FAO, o papel que ela desempenha hoje nas relações internacionais. Seja bem-vindo. É um prazer aqui para as pessoas que nos acompanham ter você aqui conosco hoje, Prado. Obrigado, Crivella. O prazer é meu de participar do seu programa e poder falar para o seu público. Eu estou há 11 anos trabalhando com as Nações Unidas, né? E principalmente na questão do desenvolvimento. O período que eu fiquei na CEPAL foi um período de 8 anos como secretário executivo adjunto. Foi um período em que o tema da igualdade era um tema central. Todos os documentos de posicionamento aprovados pelos Estados-membros da CEPAL, os 46 Estados-membros da CEPAL, eram documentos orientados para o tema da igualdade. Um tema fundamental, nós sabemos disso, por causa da situação da América Latina e do Caribe, que tem os piores indicadores de igualdade do mundo. Então, nesse período que eu fiquei na CEPAL, foram 4 documentos orientados para esse tema da igualdade. Eu saí da CEPAL em 2017, me transferi para a FAO e me transferi para uma divisão da FAO
que se dedica especificamente a políticas sociais, né? Políticas sociais, instituições rurais, e aí o público fundamental, os beneficiários fundamentais dessa divisão são os pequenos agricultores rurais e os trabalhadores rurais. A FAO ela tem uma estrutura muito interessante, como nós estávamos conversando antes de iniciar esse podcast, porque ela é capaz, ao mesmo tempo, de tratar dos temas relacionados a esse grande número de famílias e de pessoas que fazem parte desse mundo da pequena produção rural. É um número estimado em 2 bilhões de pessoas no mundo todo, é um número muito significativo, que tem uma contribuição majoritária na produção de alimentos, né? Trata desse grupo específico, mas também trata da produção agrícola mais relacionadas às commodities internacionais, à medida em que tem participação nos acordos de comércio internacional. A FAO participa de atividades da Organização Mundial do Comércio, a FAO participa de reuniões do G20, né, com a divisão de comércio que está dentro do mesmo departamento em que eu faço parte, né, e também a FAO tem uma parte que é mais normativa, relacionada à classificação de alimentos, que é o Codex Alimentários, e isso é fundamental também para a segurança dos alimentos, mas também para o comércio internacional. Quer dizer, certamente os grandes produtores rurais têm interesse nesse tipo de atividade da FAO. Então, a FAO tem uma atuação vertical, atingindo desde os pequenos produtores rurais até as grandes empresas de produção agrícola que participam ativamente no mercado internacional. Essa é uma característica da instituição que é bastante fundamental, porque não só atua na cooperação técnica, mas também atua em algumas atividades que são de característica mais normativa, mesmo que não sejam binding, que não sejam obrigatórias, mas elas certamente são referências para as atividades e o comércio agrícola no mundo. Prado, seria interessante que você explicar um pouco aqui para nós o conceito de segurança alimentar, porque isso está, eu acho que está, se eu não estiver enganado, se estiver enganado, você me corrija, está aí no cerne do trabalho da FAO, né? Que é um conceito que foi ignorado pelo Brasil enquanto políticas públicas por décadas, né? O que vem a ser o conceito de segurança alimentar? O conceito de segurança alimentar é um conceito interessante porque ele foi sendo construído ao longo do tempo, né? Inicialmente, ele era um conceito restrito à disponibilidade de alimentos, né? Então, isso, na verdade, significava você verificar se havia alimentos suficientes para atender a demanda dos países e para preencher as necessidades nutricionais mínimas, né, dos países. Mas foi se percebendo que a questão da segurança alimentar não é só uma questão de disponibilidade. Hoje, por exemplo, no mundo, né, nós temos 690 milhões de pessoas passando fome, né, mas, no entanto, existe mais alimentos, né, do que demanda.
né? Na verdade, não existe falta de alimentos no mundo. Então, a pergunta é como você pode ter 690 milhões de pessoas passando fome e, ao mesmo tempo, ter mais alimentos do que o necessário. Então, um outro elemento foi adicionado ao conceito de segurança alimentar, que foi o conceito de acesso, que está relacionado à distribuição, basicamente, a possibilidade de você ter renda, né, para comprar os alimentos, né? Então, esse segundo elemento ele surgiu depois de se perceber que não era suficiente você falar em disponibilidade, mas também era importante falar em acessibilidade, em disponibilidade financeira para a compra dos alimentos. Mas não termina aí, né? Porque também muito importante você ter alimentos que sejam alimentos nutricionalmente adequados, né? Então, a questão da nutrição também começou a fazer parte desse conceito, né? E foi incorporado, quer dizer, o fato de você poder ter alimentos que são nutricionalmente adequados e com preparação adequada. Então, os alimentos têm que ter, eles têm que ser seguros, né? Eles têm que ser disponíveis regularmente, quer dizer, também é uma outra questão fundamental. Quer dizer, não basta você ter alimentos produzidos que não estejam disponíveis de forma regular. Então, a segurança alimentar, né, é um conceito que foi sendo construído ao longo do tempo, que saiu da disponibilidade para a questão da distribuição e também para a questão da nutrição, né? E aí entram outros elementos importantes, por exemplo, a questão da água, né? A qualidade da água é essencial para você ter um alimento que possa ser preparado adequadamente, sem estar contaminado, etc. Quer dizer, é um conceito que foi crescendo, né, e abrangendo todos os elementos relacionados à possibilidade de você alimentar a população de forma regular e segura e nutricionalmente adequada. E foi nessa expansão do conceito aí de disponibilidade e acessibilidade aqui expande para a questão da qualidade, né? E do padrão de alimento que é produzido, né? Porque a gente verifica no site da FAO que ela tem um papel de normatização, né? Você fala que para Sim, as pessoas que nos acompanham no podcast ou no vídeo, se você quiser ir produzir quinoa em São Tomé das Letras ou em Maria da Fé, ali na Mantiqueira, você tem uma norma técnica disponível de qual é o padrão internacional para aquele alimento. Então, isso, de certa maneira, se eu tiver errado, eu queria que você explicasse, isso tem reflexo tanto na qualidade da produção, na segurança alimentar de quem tem acesso a esse produto, né? E facilita a integração do produtor no mercado de trocas internacionais, né? Você tem um padrão de alimentos que se comunica com as outras consumidores de outras comunidades ao redor do mundo. Então, esse trabalho, como é que se chega a essa normatização de produção, Prado, dentro da FAO? existe um comitê técnico, né, com a participação dos Estados-membros, dos países membros, né, e, e eles se reúnem para justamente discutir cada um desses padrões. Então, é uma atividade permanente da instituição, né? Mas isto é mais um trabalho de biólogos, de agrônomos, de pessoas ligadas à biologia e assim por diante, né? É de uma outra, que nós chamamos da área mais técnica relacionada à produção de alimentos. Eu pertenço a uma outra área que é de políticas sociais, né? Então,
a minha equipe, por exemplo, não participa do debate do Codex Alimentários. Agora, a importância de você ter um, um código desse tipo, né? Existem algumas importâncias práticas que não são só em termos relacionados à qualidade dos alimentos, ao comércio internacional, né? Mas também como uma forma de você verificar como esses padrões podem ir sendo atingidos, por exemplo, pela mudança climática, né? À medida em que você tem o aquecimento global, o fato é que a absorção de determinados nutrientes na produção de alimentos vai se modificando, porque o solo se modifica, né? Então você começa também a ter a possibilidade de comparar a referência, né? E ver se você está perdendo qualidade ou ganhando qualidade por conta das mudanças climáticas. O que a gente tem visto é que existe a possibilidade grande de se perder qualidade ou de exigir mais fertilizantes e outros insumos no processo de produção. Bom, essa discussão do Codex Alimentários é muito interessante, mas eu queria que você explicasse aqui para a gente, porque a FAO tem um papel fundamental na discussão da Agenda 2030 da ONU, né? Digamos que a ONU seria, digamos, a fonte originária da celebração dos tratados sobre desenvolvimento sustentável, né? E a FAO exerce um papel de regulação técnica ou de aplicação prática, né? Discussão das políticas práticas de implementação dessas decisões da ONU. Qual é o papel da FAO? Quer dizer, qual a importância da Agenda 2030 e qual é o papel da FAO nessa Agenda 2030 da ONU? Olha, a FAO, a Agenda 2030 são 17 objetivos, né, com 169 metas. A FAO ela é responsável por 21 metas, né? Então, isso significa responsável do ponto de vista de produzir conhecimento sobre essas metas, de ajudar os países a, a produzir estatísticas, né? Porque todo esse processo é um processo que ele implica monitoramento. Então, para monitorar é necessário ter estatísticas. Então, a FAO tem uma divisão de estatística que está, inclusive, no mesmo departamento que a minha divisão está, né? E essa divisão, ela organiza, harmoniza os dados produzidos pelos países, mas também ajuda os países, com o apoio de outras áreas, né, a desenvolver estatísticas necessárias. Por exemplo, vou te dar um exemplo de como esse processo pode ser feito. O tema do acesso a terras pelas mulheres, né, que está na meta número 5, né, 5A2, que esse tema não existia uma metodologia específica para fazer o acompanhamento, né? Então, a equipe da minha divisão, que tem uma área de gênero, né, desenvolveu essa metodologia, debateu essa metodologia com vários países, né? Isso acabou sendo ratificado pelos vários países, e agora nós estamos fazendo com que os países implementem essa metodologia para que esse indicador específico possa ser monitorado, né? Então, isso e o treinamento desse processo a FAO também faz. Então, desenvolve a metodologia, faz o debate com os países membros, né? Ajuda os países membros a implementar essa metodologia
e faz o monitoramento dessa meta específica, né, a partir dos dados produzidos. Então, isso é um só desses 21. Então, nós temos todo esse tipo de trabalho, que muitas vezes as estatísticas já estão disponíveis nos países. Então, por exemplo, estatísticas de fome, né, são estatísticas que muitos países têm isso disponível, vocês podem calcular, e a FAO também desenvolveu um indicador de experiência de fome, né, que chama-se Food Insecurity Experience Scale. O nome em inglês é difícil traduzir em português, mas é uma escala de experiência de inseguridade alimentar, de insegurança alimentar, né? Então, a FAO desenvolveu isso, e hoje em dia esse indicador é um indicador que quem é responsável é a FAO, e esse é o objetivo número 2 da agenda do desenvolvimento sustentável, né? Então, a FAO é a instituição responsável por produzir a estatística, por formular políticas, por ajudar os países a desenvolver políticas adequadas para a sua realidade, né? Você tem que fazer essa adequação, né? Fazer os diálogos com os atores sociais necessários, fazer todos os treinamentos necessários. A FAO ela adota suas várias funções, né, em todo esse processo. Quer dizer, a função de desenvolver conhecimento, de difundir conhecimento, de fazer advocacia. Não, né, não se usa muito isso em português, né, nesse sentido que eu estou falando, que é a defesa de uma determinada política, né, de fazer as estatísticas necessárias, os diálogos políticos necessários, assim por diante. Quer dizer, tudo isso faz parte das funções fundamentais da FAO. E a FAO adota isso, vem adotando isso em todas essas políticas, esses objetivos da Agenda 2030, que fazem parte da obrigação direta da FAO. Mas a FAO também participa de outros objetivos que são custodiados por outras instituições das Nações Unidas. Então, nós temos aí um trabalho forte, né? No período em que o diretor-geral era José Graziano, ele criou programas estratégicos, né? Que dialogam muito com a Agenda 2030, evidentemente reordenados a partir do mandato da FAO. Então, o primeiro programa estratégico é o programa de erradicação da fome, o segundo programa estratégico é o programa de produção de alimentos de forma sustentável e de aumento da produtividade agrícola. O terceiro é o da diminuição da pobreza rural. O quarto está relacionado aos sistemas alimentares, né? Que é um conceito muito interessante, que a gente pode até falar um pouco mais adiante, né? E o quinto relacionado à resiliência, né? Dos, da produção agrícola dos países, né? Todos esses estão dialogando com a Agenda 2030, né? Porque a Agenda 2030, se você olhar, você vai ver que as metas têm submetas e que têm relação direta com esses 5 programas estratégicos da FAO, né? E tem um outro
programa que é chamado de capítulo 6, não é, né? E que são os programas transversais, como gênero, como meio ambiente, como produção de estatísticas, assim por diante. Então, quando você falou, aí você explicou a coisa dos pontos transversais, né, de análise dessas metas. É interessante essa questão da resiliência do sistema agrícola, né, que tem a ver com a questão do clima, hoje mais do que nunca. Né? Quer dizer, se o sistema tem que se adaptar às mudanças climáticas, quer dizer, isso tudo está na agenda aí da sustentabilidade. Então, agora tem uma curiosidade, antes de voltar àquele tema que você tinha sugerido, já existe uma apuração desse índice de insegurança alimentar, né? Isso seria não sei se essa é a tradução correta, né? Já tem uma apuração de um índice? Como é que o Brasil está colocado nesse índice de insegurança alimentar? Olha, o Brasil ainda não está numa situação, porque esse indicador, né, é do ano passado, né? Então, o Brasil tinha saído do mapa da fome, como nós sabemos, né? E a tendência, né, é que volte ao mapa da fome, né? Por enquanto, esse número é muito baixo, né? Principalmente por causa dos programas sociais, tipo Bolsa Família, que não foram descontinuados, eles existem, e também dos programas relacionados à própria seguridade, que ainda estão de uma forma operativos, mas a tendência, principalmente depois do Covid, né, a tendência de aumento. A avaliação da FAO é que, em nível mundial, haverá um crescimento de 130 milhões de pessoas em situação de fome, né? Hoje são 690 milhões de pessoas. A tendência de crescimento vem vindo desde 2014, né, essa tendência de crescimento no nível mundial. O Brasil, infelizmente, pode voltar, sim, ao mapa da fome, principalmente agora, depois da crise do Covid, né, e dessa tremenda recessão que o país está passando, a queda do PIB estimada pelo FMI de 9%, quer dizer, isso é muito pesado, né? E nós sabemos que em muitos casos, quando você tem situações como essa, de pandemias, né, a desestruturação de determinadas cadeias produtivas demora muito tempo para voltar a normalizar, principalmente quando você está tratando de pequenos agricultores que são, por sua própria natureza econômica, são descapitalizados, né? E pequenos agricultores que, pelo menos na experiência mundial, em situações como essa, se eles não recebem os recursos suficientes ou tratamento creditício adequado, moratórias de pagamento de dívidas, etc., eles tendem a vender implementos agrícolas, a consumir as sementes, etc. Então, você imagina, né, a dificuldade que é você retomar, né, a produção agrícola depois de uma pandemia como essa. Então, a questão da resiliência que nós estávamos falando, né, é uma questão crucial, né? Portanto, a intervenção nesses casos de você, né, realizar
transferência de renda e fazer tratamento creditício adequado a essas populações mais vulneráveis, né? a, a encontrar formas de distribuir alimentos para as crianças que saíram da escola, né? E assim por diante. Quer dizer, tudo isso absolutamente é fundamental. Eu temo realmente que, no caso brasileiro, a tendência é que o Brasil volte ao mapa da fome depois da crise do Covid-19. O Prado, você anunciou aqui para a gente como um conceito novo, que é o conceito de sistema alimentário. Então, antes que você comece a explicar sobre isso, eu queria entender o seguinte: a maior parte da alimentação no mundo é feita pela pequena propriedade rural. É isso que nós queríamos entender, porque, de fato, parece que é o que fica mais diretamente atingido pela pandemia, porque, digamos, são sistemas, se eu tiver enganado, mas me parece que são sistemas que têm menos tecnologia incorporada, menos sofisticação de processo produtivo, até porque trabalha com nível de investimento de insumos técnicos, tecnológicos e de investimento de capital menor, né? Se é isso, se eu estou correto nisso, explicar para a gente qual é esse conceito de sistema alimentário. Olha, o mundo tem basicamente 500 milhões de estabelecimentos agrícolas, né? Praticamente 90% desses estabelecimentos agrícolas de pequenos produtores familiares, né? Que muitas vezes produzem já em nível de subsistência, né? E produzem um excedente muito pequeno para fornecimento ao mercado local, né? Mas considerando o volume de produtores, né? Eles estão considerados os maiores produtores de alimentos do mundo, né? Principalmente na diversidade, né? Outra coisa é a produção de commodities, né? Isso é produzido por grandes empresas capitalistas que são integradas a grandes grupos, a trading e assim por diante. É um outro tipo de agricultura, né? Mas é essa agricultura, quando nós estamos falando de 7 bilhões e meio de habitantes no planeta Terra, já tem 2 bilhões que estão diretamente associados a, a, a essa pequena agricultura, né? E, e que está produzindo para os mercados locais, né? Essa produção muito diversificada de produtos, às vezes de alto valor unitário, né? Que são vegetais, são frutas, coisas dessa natureza. Então, sim, eles são considerados os principais produtores de alimentos no mundo. Agora, a questão do conceito de sistema alimentar, né, que foi um tema também que foi desenvolvido durante o período em que José Graziano foi diretor-geral da FAO, ele amplia a ideia de cadeias de valor, né? A ideia de cadeias de valor, você parte da produção, processamento, distribuição, consumo e, e, e tratamento final dos restos desses alimentos. Então, quando você vai desde da área de produção até o consumo final. Essa é a cadeia de valor, né? Quanto mais longa a cadeia de valor, né, mais complicado fica em um período como o que nós estamos vivendo agora, né, que você pode ter rupturas em vários pontos dessa cadeia de valor,
por vários motivos, né? Mas muitos motivos ligados aos próprios lockdowns que foram feitos em vários países, aos bloqueios, né? Mas esse tipo de abordagem, né, ele não dá conta de outros elementos que são necessários. Por exemplo, não dá conta das instituições. Você precisa de instituições associadas a essas cadeias produtivas, tanto instituições de pequenos produtores como de grandes produtores, como o sistema de crédito, né, como o sistema de classificação de alimentos, né, e assim por diante. Quer dizer, o, o meio ambiente, né, em que você está operando, a política macroeconômica que faz. Quer dizer, uma abordagem, né, em que você, primeiro você integra o rural com o urbano, é cada vez mais necessário, né? A América Latina, 80% da população é urbana, né? Então é cada vez mais necessário você fazer essa abordagem de integração do rural com o urbano. Segundo, que você considera os atores sociais que estão envolvidos em todo esse processo de produção, né? A função das instituições que fazem parte disso, desde sindicatos de trabalhadores até associações de empresários, de produtores agrícolas, de cooperativas, bancos, né? E assim por diante. Quer dizer, você tem que considerar também as instituições de defesa do meio ambiente. Não, hoje em dia não dá mais para ficar fazendo uma abordagem em que você pode pensar a produção agrícola como se fosse uma, uma, uma cadeia de produção dentro de uma fábrica, entendeu? Como se você ignora, né, os outros elementos que estão intervindo nesse processo. Isso é extremamente mais sofisticado, né? Então, se você tem um grande programa de produção agrícola numa determinada área, e essa área é considerada uma área fundamental do ponto de vista de proteção do meio ambiente, quer dizer, as instituições de proteção do meio ambiente irão lá intervir e dizer, não, aqui não, porque isso aqui você vai gerar um problema nos próximos 500 anos e não deveria ser feito assim, né? Então, isso é uma coisa que foi proposta durante a direção do José Graziano. O ano que vem vai existir uma conferência internacional sobre os sistemas alimentares, né, proposto pela ONU, e é claro que a FAO faz parte desse processo, né, justamente para discutir se os sistemas alimentares que existem hoje, né, são adequados, se estão cumprindo a sua função, né? Um exemplo simples. Muito bem, nós temos disponibilidade de alimentos. Nós queremos saber se esses alimentos são seguros e nutricionais, e nutritivos, né? Nós sabemos que, ao mesmo tempo que nós temos 690 milhões de pessoas passando fome, nós temos um outro tanto, até um pouco mais, né, de obesos, né? Obesos por quê? Porque a qualidade dos alimentos consumidos não é adequada. Então, alimentos chamados de ultraprocessados, né, que têm uma quantidade imensa de sal e imensa de amido, né? E como são alimentos hoje mais baratos do que frutas, vegetais, legumes, etc., as pessoas tendem a consumir mais esses alimentos. E aí nós temos uma crise de obesidade que é tão grave quanto a fome, porque as pessoas começam a ter
doenças que são mortais, né, e que sobrecarregam os sistemas de saúde, como diabetes, como hipertensão e assim por diante, né? Então, é necessário ter um olhar sobre o sistema alimentar que seja mais amplo, né? E, ao mesmo tempo, coisas como essa, a gente também sabe que 40% dos alimentos que chegam às cidades, né, são desperdiçados, né? Então, você tem outra coisa a ser tratada, né? É demasiado, né? Esse padrão de consumo, além de fazer as pessoas ficarem obesas por excesso de, de, de amido, por excesso de açúcar, né? Também existe um desperdício muito grande de alimentos, né? Então, você imagina, por exemplo, carne. Você tem hoje em dia uma tendência, né? Como a renda vem crescendo, tem uma tendência maior de consumo de carne, né? Um quilo de carne exige 10 mil litros de água para ser produzido, né? Vamos supor que você desperdice não 40% da carne, mas que você desperdice 20% da carne, né? Você está jogando milhares, milhões de litros de água fora, né? Por conta disso. Sem contar toda a forragem que foi consumida, toda a soja, o milho, etc., que foram consumidos para produzir esses alimentos. Ou seja, tem que tratar tudo isso de uma forma mais ampla. Tem que fazer essa pergunta: esse sistema alimentar está cumprindo a sua função? E se cumpriu a sua função até hoje, ele é adequado para esse novo desafio que nós temos, que é o desafio da mudança climática, né? Tem que realmente fazer esse tipo de abordagem e ver o que é preciso mudar, como mudar. Evidentemente, você tem que fazer mudanças que são sustentáveis elas mesmas, né? Sustentáveis não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico. Não pode ser uma ruptura, né? Mas você tem que ir fazendo essa transformação. Esse tema vai ser tratado a partir do ano que vem, nessa conferência. É um tema assim realmente muito importante, vai estar no topo da linha das discussões sobre desenvolvimento. E nesse tema do sistema alimentar volta a agenda igualitária, quer dizer, acesso a alimento barato, distribuição de renda na cadeia de valor, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que parte da produção aí de proteína animal, você já tem muita tecnologia embutida no processo, tecnologia de ponta, investimento em genética, enfim, mas que geram poucos empregos, ou pelo menos muito poucos empregos com renda média mais elevada, né? Agora, quando se fala de produção agrícola, né, e de pequenos produtores, como é que é possível, ou se isso entra na agenda da FAO, né, se criar renda, trabalho e renda e criar, ao mesmo tempo, produto alimentar mais acessível, né, do ponto de vista econômico, aí, não só da distribuição, mas de acessível economicamente. É o que eu estava falando antes, quer dizer, a intervenção da FAO é uma intervenção em que ela considera, né, o sistema de produção de commodities em larga escala empresarial, quer dizer, é aquele estabelecimento agrícola que incorpora muita tecnologia, que tem capacidades aos mercados internacionais e de produzir em larga escala
alimentos baratos. Isso aí é basicamente, estou falando aqui basicamente de trigo, de soja, de milho, né? Arroz. Trigo e arroz são alimentos, né? Direto. Soja e milho geralmente são consumidos por criação de animais, né? Quer dizer, a grande parte dessa produção é consumida para a produção de animais. É claro que isso aí tem que ser mantido, quer dizer, você não consegue estabelecer uma oferta de alimentos sem ter esse tipo de produção participando do mercado, etc., né? O que se precisa discutir é se está sendo produzido da forma mais adequada, né? Se não há outros meios de atingir a mesma produtividade sem que seja tão, vamos dizer, prejudicial ao meio ambiente, né? Nós sabemos que determinados adubos, né, os adubos nitrogenados, por exemplo, nos Estados Unidos, eles consomem isso. No norte dos Estados Unidos, eles vão se infiltrando e chegam até o Golfo do México, esses adubos nitrogenados, né? Então, são coisas que é preciso se perguntar, não tem outra forma de realizar essa produção de alta produtividade, né, sem que tenha impactos ambientais tão significativos, né? Não há dúvida que é necessário ter esse tipo de produção em grande escala, porque a população mundial vai chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050, quer dizer, nós estamos tendo que aumentar a produção de alimentos em 30% até lá, né? Certamente esse número vai ser alcançado, né, com a tecnologia já disponível. Mas a pergunta vai ser alcançado, mas com um padrão produtivo que é predatório ao meio ambiente? Quer dizer, existe alguma outra forma de fazer isso, né? Porque esses alimentos fazem parte, estão incorporados no padrão de consumo de forma importante, né? Enfim, eu trabalhei no Diese durante muitos anos, então eu trabalhei com pesquisa de custo de vida e com estrutura de orçamento familiar. Quer dizer, eu podia ver ali a importância do consumo, né, de massas e farinhas, de carnes, né, dentro do orçamento familiar, né? Então, nós sabemos que isso tem que estar disponível, mas a pergunta é, bem, pode-se fazer de outra forma, que seja sustentável, né? E que proteja o meio ambiente e que de alguma forma beneficie a comunidade, porque isso aí nós já estamos entrando num outro debate, né? Quando você coloca o debate da igualdade, por exemplo, né? Nós sabemos que a produção de commodities na América Latina ela conecta os mercados diretamente com os mercados internacionais, né? Então, o benefício que traz para as comunidades locais, né, é muito menor do que quando você está tendo a produção através de pequenos produtores, etc. Eu venho de uma região, do interior de São Paulo, Bebedouro. O Bebedouro saiu do café, né, para a laranja e agora para a cana, né? Mudou totalmente, a mudança de laranja para cana muda totalmente a dinâmica econômica da cidade, porque você não tem mais o cuidado permanente ali dos pomares, etc., né? É um outro tipo de coisa, a dinâmica de renda é diferente, né? A produção é feita a colheita
antes de ser mecanizada, né? Agora está mecanizada, mas era feito por migrantes de outros estados. Tudo isso tem impactos. Nós sabemos que e tem impactos sobre a questão distributiva, tem impactos sobre a dinâmica econômica regional e local, né? Eu acho que esse debate aí do, do, da conferência, né, internacional sobre os sistemas alimentares, eu acho que vai ser um debate bastante interessante, porque vai entrar esses elementos todos. A questão tem que entrar, não só a questão produtivista, que é assim, nem como nós atendemos, né, a demanda de alimentos até 2050, mas também como nós atendemos, protegendo o meio ambiente, gerando empregos de qualidade, né, e assim por diante. Quer dizer, não é possível você ter 90% dos trabalhadores agrícolas no mundo, né, sem nenhum tipo de seguridade, de sistema de seguridade, né? É muito grave isso. Trabalhadores agrícolas sem nenhum tipo de defesa para situações como nós estamos vivendo agora. Você tem que criar mecanismos ad hoc, né, de transferência de renda para que esses trabalhadores não mergulhem no desespero total, né? Então, tudo isso tem que ser debatido entre com os vários atores envolvidos. Nós sabemos que esse setor, né, você é advogado, eu já trabalhei no DIE, já fui negociador também, sabemos que é um setor difícil, né, de negociar, mas o mundo cada vez mais complicado. Você me perguntava sobre a questão da União Europeia, né, qual é a a abordagem da União Europeia sobre a questão da mudança climática é uma abordagem muito séria. Quer dizer, se em algum momento esteve relacionado a mecanismos a mecanismos não tarifários de proteção comercial, né, hoje certamente não é o elemento principal, né? O elemento principal é que, de fato, existe uma preocupação muito grande dos impactos da mudança climática no mundo, né? E como isso pode provocar mudanças demográficas, né? Por exemplo, a própria migração, né? Então não é mais uma questão simplesmente de natureza comercial, né? E já foi, certamente, em algum momento. Não, é uma visão de como a nossa civilização pode sobreviver, né? Com todo esses novos impactos que nós temos tido, quer dizer, nós sabemos, por exemplo, que essa exploração descontrolada do meio ambiente está ligado a esses surtos de epidêmicos, né? Esses vírus vêm de regiões que foram desmatadas, né? Biosistemas que foram invadidos, né? Foram invadidos, exatamente. Então você tem, né? Ou, por exemplo, de repente tem essa questão dos gafanhotos, né? Você também está relacionado ao aquecimento global, né? Você tem, você, esses gafanhotos amadureciam em prazos diferentes, né? E de repente, por causa do aquecimento global, acaba coincidindo o amadurecimento, você vem aí bilhões de gafanhotos voando e distribuindo e destruindo a produção agrícola de países na África. A, a África do leste, nesse momento, está tendo inundações, né? Tem a crise do Covid, tem os gafanhotos e tem conflitos. Então, você imagina, e tudo isso, de uma certa forma, tá relacionado a questões ambientais. Tem conflitos que estão relacionados à água, tem outros que estão relacionados a coisas mais antigas, né? Mas
você imagina o que é essa coincidência, né, de fatores sobre a estabilidade de uma determinada região. É uma coisa muito séria. A FAO tem ajudado na questão dos gafanhotos, né, e em todas as outras questões que é possível. Essa tem uma divisão dedicada à questão emergencial e de resiliência. Então, e que tem recursos para fazer esse tipo de intervenção, né? A minha divisão é mais de formulação. Existe uma divisão que tem recursos para trabalhar junto com os países e o tema da água, o tema das inundações, o tema dos gafanhotos e assim por diante, e da seca mesmo. É muito interessante essa questão que você colocou do desenvolvimento sustentável, né? Como a Europa vê isso, como vê a aplicação do que eles chamam do Green Deal, né? Do acordo da União Europeia sobre economia verde, porque na opinião pública brasileira, às vezes, alguns setores vendem isso como se fosse apenas um mecanismo de retórica para a articulação de mecanismos protetivos, como já pode ter sido, acho que você deixou bem claro isso, pode ter tido um peso, mas evidentemente, são questões hoje que a opinião pública, sobretudo os países desenvolvidos, enxergam isso como bens coletivos que devem ser protegidos pelo sistema político e não só por interesses de disputa comercial. Mas eu acho que eu vou aproveitar o gancho que você deu, Prado. Pode não parecer, mas nós já estamos aqui mais de 50 minutos conversando. Eu queria que você falasse um pouco de como a FAO está enfrentando ou ajudando, né, os países a enfrentar a discussão e a formulação de políticas para o combate ao Covid-19, a pandemia. Falar um pouco sobre isso. Eu vi que tem no site que tem muita coisa que a FAO já realizou nesse sentido. Então, nós fomos convocados, as diversas divisões ligadas ao Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social, a preparar briefs, né, pequenos documentos abordando vários tipos de impactos que o Covid poderia ter na área agrícola, né, e isso para que os governos pudessem ter isso como uma referência na sua própria formulação, né, e se aproveitando de experiências de outros países e assim por diante, né. Então, eu vou relatar algumas coisas que eu acho bastante relevantes, né. Então, o ano que vem também será o ano da erradicação do trabalho infantil, né? Isso é uma coisa que a OIT está capitaneando, né? A FAO faz parte desse esforço, porque 70% do trabalho infantil do mundo está na agricultura. Agora, o que vem ocorrendo com o Covid, né, é que a necessária ação de fechar as escolas para evitar, né, a contaminação em massa, né, tem alguns impactos, né. Um impacto que tem é que as crianças voltam para a atividade agrícola, né? E não necessariamente essas crianças regressarão à escola assim que a pandemia terminar, né? Então você pode ter aí a perda de um esforço grande, né? O efeito regressivo, regressivo, né? De retirada das crianças do trabalho infantil, né? E você, enfim, pode até fazer um programa específico para essa questão do trabalho infantil com o pessoal da OIT, mas o trabalho infantil, para que o público saiba, nós não estamos aqui falando
da criança que, que ajuda a família é, a, a alimentar as galinhas de manhã antes de ir para a escola, etc. Né? Nós estamos aqui falando de crianças que trabalham jornadas longas, expostas a equipamentos perigosos, a toxinas perigosas, como venenos, né? E assim por diante. E que não vão para a escola, né? E que estão abaixo do limite de idade de trabalho. Quer dizer, porque algumas pessoas, quando a gente fala de trabalho infantil, falam, mas como, vocês não querem mais que as crianças aprendam, né? Não, não é nada disso. Né? As crianças, claro que as crianças têm que aprender com os pais a atividade agrícola, né? Mas sem serem prejudicadas na sua formação como seres humanos, não serem prejudicadas na sua formação educacional e serem prejudicadas na sua formação, na sua saúde, né? E assim por diante. Então, isso aí é uma coisa importante. Ora, os países têm que, por exemplo, nesse caso, né, tem que, se já não existe um programa de transferência de renda, criar um. Né? Essa é a nossa recomendação. Se já existe um programa de transferência de renda, ampliar o valor dessa transferência, né? Porque é uma forma de você fazer com que a família possa permitir que a criança retorne à escola depois do fim da pandemia. Né? E também por um outro motivo, que está relacionado à segurança alimentar. Essas crianças se alimentam na escola. Né? Então, quando elas voltam para casa, né, também é necessário ou ter uma transferência de renda em que permite que a família compre os alimentos, né, ou criar um mecanismo de distribuição de alimentos, né, é, que não que seja adequado para não transmitir o vírus, né, vai criar um mecanismo para que essas crianças sejam alimentadas. Quer dizer, aí eu já te dou um exemplo muito claro assim de questões que nós estamos tratando aí nesses documentos de políticas, né, que temos preparado. Outro exemplo é um exemplo relacionado a gênero. Né? O crescimento de agressões a mulheres, né, por conta da quarentena, né, foi significativo. Né? Na China, cresceu mais de 30%. Né? Na Tunísia, cresceu 500%. Né? Então, existe são situações que a gente não imaginaria, mas uma mulher que é exposta, né, a um ambiente de agressões, no momento que você tem um lockdown e uma quarentena, né, ela pode ficar numa situação ainda mais vulnerável. Né? Os especialistas que trabalham com esse tema verificaram que também um mecanismo de transferência de renda e de proteção ao crédito, né, de tratamento diferenciado de dívidas, etc., pode reduzir essas agressões, já que a tensão diminui dentro do domicílio. Né? É um outro elemento que nós estamos tratando na nossa divisão. Migração, por exemplo. Né? Migração. Na Itália, 27% dos trabalhadores agrícolas são migrantes. Né? Então, para você manter a atividade agrícola operando como uma atividade essencial, aliás, é uma coisa recomendável, é outra recomendação, é manter a atividade agrícola como atividade essencial, né? Você tem que dar um tratamento diferente aos migrantes, quer dizer, você tem que permitir que os migrantes permaneçam, né, mais tempo no país, tem que dar outros tipos de direitos aos migrantes, né, que muitas vezes não tem nenhum, né, e assim por diante. Quer dizer, é outra coisa que nós tratamos nesses policy briefs. Né. A questão da informalidade né, é um tema fundamental. Se você
não tem estruturas de proteção social, né? Em situações como é um desespero total, né? Aliás, essa crise, né, ela revela o, o que, vamos dizer assim, os elementos mais dramáticos da desigualdade, né? E dos elementos, uma das abordagens tratadas aí pela Organização Mundial da Saúde, a ONU em geral, né, é, é que você tem que, todos têm que ser protegidos para que, cada um tem que ser protegido para que todos sejam protegidos, né? É óbvio que é uma pandemia, se você tiver pessoas contaminadas, dificilmente você consegue conter, né? Então você tem fenômenos que são, eu vi recentemente esse, esse estudo sobre a contaminação na cidade de São Paulo, né? Em que são os bairros mais pobres, em que a Uhum. contaminação está muito maior a mortalidade também, né? Essa é uma expressão brutal, né? Dos impactos da desigualdade, né? É brutal. Como também eu vi um, uma outra uma outra informação de que a disponibilidade de UTIs no país, né, é só para metade da população brasileira, a outra metade não tem, né? Do ponto de vista regional, você não tem UTIs à disposição na estrutura hospitalar do país, né? Você tem 100 milhões de pessoas que não têm a possibilidade de ter acesso à UTI se for necessário. Não só para a questão do Covid, qualquer outra questão, né? Então, são todos temas fundamentais, né? Eu estava dizendo justamente sobre o trabalho informal, que o trabalho informal significa justamente a ausência de trabalho decente, né? Como você que ficou tantos anos acompanhando a OIT, né? O trabalho decente ele é essencial do ponto de vista das seguranças que você oferece ao trabalhador, né? A segurança no emprego, segurança É na um dos renda, pilares, né? é um dos pilares, né? Então, Seguridade você tem, social, diálogo social, direitos exatamente. fundamentais. Então, essa questão da formalização é fundamental. Quer dizer, e contra isso, né, na verdade, é ir contra uma coisa que é absolutamente necessária nesse momento em que nós sabemos que essa pandemia, que já é a primeira pandemia, mas não é a primeira epidemia. Que já nós já tivemos a do ébola no Congo, né, que foi gravíssima, né? Tivemos a MERS no Oriente Médio, que foi muito grave, tivemos a SARS, tivemos a H1N1, né? E os especialistas em epidemias, os infectologistas, né, estão dizendo que teremos outras pandemias, né? Então, assim, o mundo vai enfrentar essas novas epidemias com um patamar civilizatório regressivo, que é o que nós estamos indo agora, né? Nem se trata mais de que de, não temos condições de levar a todo mundo, não, é que estão retirando o, do pouco que tinham. Então, na verdade, não dá. Se as coisas vão ter que mudar, porque, né, não é à toa que eu vejo aí notícias de, de milionários pelo mundo afora defendendo a tributação deles mesmos, né, para que se possa financiar uma recuperação pós-pandemia, né? Quer dizer, eles entenderam que esse padrão concentrador certamente será um problema para o funcionamento
de todo o sistema econômico, como acabamos de ver, né? Você vai ter uma queda no PIB mundial de 5%, uma queda tremenda no PIB brasileiro, de 9%, na Argentina 10%, nos Estados Unidos talvez chegue a isso, né? A Itália 9, 10% também, né? Quer dizer, a pergunta é, bem, esse sistema econômico está preparado para enfrentar esse tipo de desafio? Claramente, nesse momento, não está, né? Então, tem vários tipos de abordagem que terão que ser revistas aí nos próximos anos para que a gente saiba em que mundo vamos viver, né? Olha, Prado, eu acho que essa nossa conversa foi extremamente esclarecedora. A quantidade de informações que você nos brindou aqui são enormes. O final não é tão alegre com as constatações, mas veja, você encerra exatamente, daria para conversar mais uma hora sobre a pergunta que você formulou no final do programa. Olha, eu agradeço imensamente você ter dedicado aí mais de uma hora. Nós estamos a mais de 1h10 conversando sobre esse assunto. Enfim, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, Prado. Eu quero agradecer também a oportunidade de poder participar desse seu programa, né? Eu acho que difundir o conhecimento sobre as Nações Unidas e sobre as suas agências especializadas, né, é muito importante. O conhecimento não é muito grande, né? E então eu realmente acho que valeu a pena esse bate-papo nosso. Espero que as pessoas possam, enfim, possam utilizar, né, esse pouco que eu pude trazer aqui nas suas reflexões sobre o Brasil e sobre o mundo atual. Bom, obrigado, Prado. Eu acho que com certeza eu mesmo aprendi muito com isso e eu confesso que conhecia pouco o funcionamento da FAO. Acho que para mim foi extremamente enriquecedor, como deve ter sido para todos. Obrigado, Antônio Prado, pela sua participação aqui. Obrigado àqueles que nos acompanharam até agora. E esse foi mais um programa de Crivella Convida, mais um episódio, né, de Crivella Convida, da produção de Ana Paula Bacheia Gonçalves e produção técnica de Renan Almeida. Obrigado a todos, tchau e até o próximo programa.